O Caio Augusto diz: qual a opinião de vocês sobre jogos que adotam uma estética cinematográfica e sobre filmes que incorporam elementos estilísticos de jogo? Caraca, pergunta de prova, tá? Vamos lá. Fala vocês primeiro dos filmes. Eu acho que o jogo pode usar isso bem. Deixa lá na pergunta pra gente só ler o jogo. Só Vai. pensar. Eu acho que jogos tipo The Last of Us até fazem isso bem, sabe? Porque tem cutscene e tal, tem uma narrativa que é contada de um jeito cinematográfico, pensa muito no plano, no enquadramento, etc. Mas tem muito jogo que é só cutscene, sabe? E o The Last of Us, acho que ele consegue integrar isso mais no gameplay. Mesmo que seja um gameplay que não seja tiro, você andando, tem um elemento ali do gameplay que ele te dá o controle pra fazer aquilo e isso é legal. Sim. Mas eu, pessoalmente, não sou gamer nem especialista. Quando o jogo é só desenvolve a história pela cutscene, eu acho meio chato. E sobre outra coisa? Sobre o contrário, o Resident Evil 4 que eu defendi, pra mim é isso. Ele tá adotando completamente uma estética de videogame ali, tipo, com fase, respawn. Toda a mecânica de um jogo tá ali no filme. Faz mais nesse sentido. Tem o filme do Doom, por exemplo, tem aquela cena. O filme é horrível, o filme é muito ruim, mas tem uma cena que é muito foda, que é a cena em primeira pessoa, que é tipo, literalmente simulando um jogo que é melhor. São 10 minutos, talvez seja menos que 5, 6 minutos, que é tipo todo em primeira pessoa. Assim. O filme que faz isso um pouco. Procura essa sequência depois. O Furiosa faz isso um pouco. É um filme de mundo aberto com os lugares que ela vai visitando, pô. Cara, tem um filme que a galera, na época, teve algumas pessoas que falaram muito e eu concordo, é o Old Boy, pô. Aquela cena de luta, tipo, é literalmente um Cadillac. Exatamente. Fatal Fortnite, desculpa. Entendeu? Streets of Rage. É isso, assim. Sabe? Elefante, do Gus Van Sant, é um outro filme que pega muito essa estética. Mas eu acho que interessante, que o Caio trouxe pra gente, é que, enfim, o videogame, assim como o cinema, é uma arte audiovisual. E é uma arte que chega depois do cinema, absorvendo aquilo que se desenvolveu enquanto linguagem do cinema. Né? Só que existe uma diferença muito clara entre os dois e que vai fazer, posteriormente, com que os dois se misturem ou que eles se conectem de alguma forma ou se rebatam um ao outro dialeticamente. É que o espectador do cinema é o espectador passivo, o espectador do videogame é o espectador ativo. Né? Essa perspectiva onde o espectador do cinema é aquele cara que entra numa sala escura para ver um mundo refletido na sua frente, um mundo aquele ele que abre ele olha... mão do poder, né? É como um mundo fosse uma janela disponível ao olhar dele, mas ele não pode mudar os rumos da ação. O videogame não, o videogame é o espectador ativo. É aquele espectador onde o mundo se abre na sua frente, mas você pode ativamente modificar esse mundo. É claro que existe uma limitação nesse espectador ativo, que é a limitação do próprio jogo, do que o jogo te direciona a fazer. Mas, no geral, esse espectador está condicionado a uma dinâmica onde ele precisa atuar. Aqui, até aquilo que você falou sobre The Last of Us. No videogame, existe uma diferença no audiovisual, porque no videogame você está obrigado a atirar. Você tem que fazer a escolha. Não, o espectador do cinema não. O espectador ele tem que ver a escolha. Ele é submetido ao dilema do personagem. No videogame, você tem o dilema de ter que fazer a parada. Não, assim, cara, eu acho... Caraca, gostei, tá? Não, até maneiro. Até pra completar isso, assim, eu acho que sobre a questão de jogos que usam elementos de cinema, eu acho que, tipo assim, eu acho que tudo é válido, entendeu? Por exemplo, tem um cara que faz... Eu não gosto muito quando o cara claramente tá fazendo um jogo, só que ele queria estar fazendo um filme. Entendeu? O Kojima, eu discordo muito. O Kojima não é... O Kojima é um cara que ama cinema pra caralho. Caraca, esse foi o maior cancelamento que você conseguiu cavar hoje. Não, é normal. Mas assim, gente. o Kojima ama... Eu tenho um conceito... Sabe quem é o Kojima? O criador do Metal Gear, né? Um amigo Death Stranding, o iFood Simulator. Então, um amigo meu tem um conceito muito bom do Kojima. O Kojima é um otaku de coisas ocidentais, é isso. Ele é um cara japonês, ele é apaixonado por míssel, por guerra, e assim, apaixonado no sentido artístico mesmo, não é apaixonado, tipo, eu gosto de explodir e tal. Pô, tu vai ver, quais são as referências literais, eu gosto do livro russo e tal, ele entende pra caralho. Ele literalmente, assim como tem o otaku, gosta de tudo japonês, ele é um cara que consome tudo do ocidente. Ele tem a lógica assim, otaku, mas entendeu? Exatamente. Então, assim, e ele ama cinema pra caralho, entendeu? E tem, Metal Gear Solid 4, você tem, tipo, literalmente, sei lá, 12 horas de cutscene no jogo inteiro, assim. O jogo tem 20 horas de dor. Só que nem assim, mas eu acho o caso pior é o David Cage, que é o cara que fez aquele Detroit... Que Become Human? O Detroit Become Human, entendeu? Ele é um diretor medíocre de cinema que gostaria de estar fazendo um filme, está fazendo um jogo com roteiro meio ruim, mas ele faz um negócio muito maneiro, que é a coisa de você fazer as escolhas e tal. Nossas histórias, todos os jogos dele muito ruim, mas o jogo é muito divertido, assim. O jogo é foda pra caralho. Quer dizer, é foda pra caralho não, mas é divertido. Ele fez aqui, tem aquele Beyond Souls, tem aquele primeiro de Play 3, qual é o nome, meu Deus? Esqueci, que é sobre o cara que é o assassino, que
Que é mais ou menos a mesma coisa. Assim. Heavy Rain? Heavy Rain, é Rain. isso. Eu joguei esse. Então, todos esses jogos são assim, são jogos muito, muito cinematográficos, assim. Mas eu acho muito foda quando você entende que aquela história não pode ser contada em outra mídia no jogo, assim, entendeu? Isso eu acho muito legal. Pra mim tem muito isso no Red Dead Redemption 2. Sim, pra mim é o melhor jogo que eu joguei. Tu consegue imaginar virando filme? Não, porque não faz sentido pra mim. Porque o legal do Red Dead Redemption 2 é assim, no primeiro tem personagem que morre, só que o protagonista, só que o segundo se passa antes. Sim. E quando termina a história do segundo, o protagonista do segundo morre e você pode jogar o jogo com um amigo dele, que é o cara do primeiro. Ficou muito confuso, deu pra entender? Não, deu. Que é o John. Só que aí você tem duas opções pra você abordar isso. Ou você vai achar irado você jogar com o John, porque é uma homenagem ao personagem querido que morreu no jogo anterior, ou você vai achar uma tortura. Por quê? Porque o jogo é sobre o mundo não valer a pena essas pessoas que você ama. Então você tem a liberdade de jogar com o John Marston, só que não é legal, porque o Arthur não tá lá, tá ligado? Aí... A ausência dele dá todo um peso novo pro mapa. Tipo, não é legal você ficar explorando, aventurando, porque você perdeu seu melhor amigo. É muito foda e não tem muito fazer isso na porra de um filme, cara. Não, e eu acho o Arthur, eu acho o Arthur o melhor personagem já feito no jogo de videogame. Meu assim, favorito. Construção, assim, tipo, de profundidade, assim. Pô, é absurdo, cara. Eu acho interessante essa perspectiva que você traz, mas você não acha que... É claro que não dá pra trazer pro cinema da mesma forma como o jogo traz essas ideias. Mas trazer pra uma nova perspectiva, como faz, por exemplo... O filme que você citou agora há pouco. O Death Note. Death Note. Pô, Death Não, Note. dá. Uma contextualização diferente. Dá, não mas é o jogo, mas... Eu sei que se adaptassem, ia ser só recontando a história. Ia ser roteiro filmado, sabe? Sim. Ia ser isso. Ia tentar copiar não, algum sim. Se a filme do indústria Sérgio da cultura Leone. fizesse isso, seria dessa maneira. Exatamente. Mas daria pra pegar a essência da coisa e fazer uma coisa diferente, talvez? Não sei, eu não acredito muito. Eu acho que é possível, Não, óbvio, eu tô mas eu falando- não acredito nada. Que Imagine Sérgio Leone pegando um filme assim. Mas aí ele já fez. Sim, tô ligado. Já Mas é por isso que eu acho que não precisa fazer isso, Não, porque esse filme já foi feito. Sim. A visão que eu tenho é assim, podiam fazer um filme genial, pô, caralho, o melhor diretor que você podia imaginar hoje em dia, com o melhor elenco possível. Só que se você só analisasse a história, ia ser só, sei lá, um filme de faroeste. É isso. Exatamente. Podia ser um filme foda, Ia sair um obviamente. genericão. Entendeu? Mas não há. É que nem o The Last of Us, a série é uma série genérica de filme do mundo, gente. E essa era sempre o meu maior medo da adaptação do Last of Us. Last of Us é uma história, assim, eu gosto muito do primeiro. A história do primeiro jogo eu ainda acho uma história foda, uma história muito maneira, assim, mas não é a coisa mais genial do mundo. Sim. Ela funciona muito pela forma que você joga o jogo. Você tá sentindo É porque, querendo aquela ou não, progressão. Mesmo que não seja planejado pelo diretor do jogo, sei lá, o que vai te pegar no jogo é algo relacionado à sua posição ativa consumindo aquilo. É o jeito que você tem que passar por algum lugar, você aperta o botão ou o outro, a sua escolha. São coisas que não estão na cutscene, Sim. sabe? Isso é um negócio foda também, dessa questão de escolha que você falou, cara. Que tem alguns jogos, por exemplo, que eu acho que é o tipo de coisa, você não consegue contar num filme. Essa ideia de você, tipo, contar... Final de Life is Strange, por exemplo. É isso. Não, sim, é um exemplo. Exatamente. Assim, são coisas. Essa coisa do peso da sua escolha, entendeu? É uma coisa que não existe no filme. Você tem naquela merda do Netflix lá, o Bandersnatch. Não, entendeu? Mas a parada é que assim, o videogame ele vai transportar o peso da escolha pro jogador. Né? Sim. Mas o peso da escolha do personagem também é uma coisa que dá pra se explorar de uma maneira brilhante. É só a gente pegar, claro. por exemplo, o Ponte de Madison e ver aquela cena final da Meryl Streep dentro desse dia. Ela sai do carro e vive a aventura com Clint Eastwood, ela fica dentro do carro e permanece na sua família tradicional. Foda. E a gente é jogado naquele dilema. Não cabe a nós fazer a escolha. Mas a gente sabe qual é o peso de fazer aquela escolha. Pô, mas deixa eu acho deixa impossível adaptar. It Takes Two. Caraca, Não é tem como verdade, fazer, não tem como. Porque é um jogo que duas pessoas têm que jogar juntas. Só uma coisa, você jogou Brothers, que é o outro jogo? Não. Pô, cara, esse é um jogo que ele é meio que o contrário, tem que ser um jogo pra você jogar sozinho. Pera aí, Só que vou assim, anotar. cara... Vocês têm irmão? Você tem irmão? Você tem... Tenho 3. Tem Opa, Então vai! Assim, Brothers fica sozinho em casa pra não passar vergonha, assim, quando você tiver, tipo, assim, mas esse é bom pra caralho, assim, isso é até um remake agora, mas só rapidinho, eu sei que a gente já tá preso essa pergunta, que a pergunta foi boa, parabéns aí, mas assim, eu esqueci, mas esse negócio da escolha, tem um jogo que pra mim é um dos jogos mais incríveis narrativamente, que se chama Spec Ops The Line, que é um jogo de... Conheço. Ele é um jogo que, assim,
ele começa, ele é lançado, tipo, esse jogo realmente, porra, dá pra escrever, tipo, ele é lançado, tipo, em 2010, que na época Call of Duty, jogo militar, tava tudo bombando e tal, e ele tem toda a estética, como se fosse mais um jogo, mais um tanto de person shoot que você tá atirando e tal, e na verdade, assim, a história que ele conta é literalmente apocalipse final. A história é sobre um cara que vai pra uma situação de guerra e começa a perder a própria sanidade, vendo tudo que tá acontecendo e tal, não é uma história... Mas a forma que ele conta, ele engana você, porque ele literalmente começa, assim, tipo, até tipo a mensagem quando o protagonista ele vai perdendo a sanidade e tal, e tipo, quando você morre tem aquela mensagem tipo, dizendo, segure o botão tal pra falar o jogo. E conforme vai ficando maluco, essas mensagens vão ficando. Já mora que assim, você pode fechar esse jogo e ir embora, assim, entendeu? Ele fala assim, nada que você fizer vai fazer diferença. O próprio jogo vai ficando cada vez mais maluco. E tem um momento, que é um momento que tem essa virada na história, que literalmente você tá tipo, no meio do tiroteio e tal, e aí tem uma cena que é uma cena clássica do Call of Duty, que você entra naquela câmera militar, tudo transparente, e você joga, e você bombardeia os inimigos, assim. E você, na hora do jogo, você faz aquilo automaticamente, tá? Você vai lá, abre, taca a bomba, só que, assim, só que quando você avança no jogo, você descobre que as pessoas que estavam bombardeando era um monte de civil. Assim, então, cara, você tem a cena de você andar no meio das pessoas queimadas vivas que você queimou, assim. Cara, isso é um negócio que nem a missão forte. No Russian, daquele outro jogo. É isso. Eu acho muito mais... Eu acho nesse jogo um pouco mais sutil do que o No Rush. Mas o No Rush tem uma coisa legal, que você não é obrigado a atirar, né? Você pode passar isso ali é muito foda. e não apertar nada, todo mundo vai morrer. E aí você, que no final de contas, porra, era só não ter atirado. Eu podia ter... Sim. Esse jogo ele meio que te obriga a fazer essa escolha, mas ele, isso avança muito a história. E é um negócio foda, assim, ele meio que te engana. E tem outros momentos desse jogo de fazer que ele te engana com escolhas, ou às vezes te dá uma escolha, e você acha que não te deu uma escolha e ele te deu, entendeu? É muito, muito foda esse jogo. Não é tão foda. Esse No Rush é de qual jogo mesmo? É o Call of Duty, é o segundo eu nunca joguei, mas eu já vi no YouTube porque sim, é super cultuada. Porque é o momento que você invade um aeroporto russo com vários terroristas e o cara vira pro teu personagem e fala No Rush, ou seja, vai matar todo mundo. E é só civil. E você pode passar a fase toda assim, dar um tiro, mas as pessoas vão morrer de qualquer jeito, sabe? É muito tenso. Veja no YouTube depois, é muito tenso. Tem gente falando de Disco Elysium, não vai dar pra falar de Disco Elysium hoje. Vai ter que ficar pro próximo episódio. É o melhor jogo que já existiu. Senão a gente não vai conseguir ler, mas a gente concorda que é um pouco... BioShock, vocês gostam? Gosto, também tem um lance de escolha legal pra caralho, no BioShock 1. Tipo, BioShock eu não joguei. De você matar ou não lá as Little Sigelmas. Mas então vamos combinar. A dupla volta aqui pra gente falar de Disco Elysium. Pode ser. Você jogou também? Pode ser. Aham. Então dá tempo do Felipe jogar até lá. Vou tentar jogar. Mas eu não terminei, posso terminar. Termina. Mentira, joga assim. Não. Joga pra saber qual vai ser o teu final.